Olá, boa noite. Agora sim estamos ao vivo para mais uma live. Que alegria! Quero ver o pessoal entrando aí, o pessoal que estava entrando agora há pouco. Cadê as gurias? Hoje nós vamos receber. Oi, Thaís, já já eu chamo você, minha convidada. Hoje nós vamos conversar com a Nutri Thaís Dobner sobre doenças crônicas que surgem no decorrer da vida quando nós não temos os devidos cuidados em saúde como devemos ter, né? Então vamos ressaltar ainda mais hoje o quanto é importante a gente cuidar da nossa alimentação, da nossa rotina. Agora já, conforme o pessoal for entrando aí, eu vou estar pedindo para irem compartilhando também com os seus contatos a live. Para quem ainda não conhece meu trabalho, ainda não me segue no Instagram, aí no feed, na página do Sal de Ervas da Cris, tem muito conteúdo útil e importante para vocês usarem no dia a dia de vocês com relação a temperos naturais, ervas aromáticas, também algo sobre chás, mas mais na área de alimentação saudável, mudança de hábitos. Já vou te enviar o contato. Aí, enquanto isso, o pessoal vai entrando. Estava esperando o pessoal entrar, mas já vou te enviar e aí depois a gente compartilha. Oi, Tudo, tudo bem? tudo. Conseguiu colocar Achei, o fone? Aham, achei bateria. que legal. Boa noite, Franciele, Tereza, sejam bem-vindas. Obrigada, Thaís, por ter aceito o meu convite. Eu Imagina. gostaria de pedir a gentileza de vocês que estão entrando aí na live, pessoal, de irmos todos nós nesse aviãozinho que tem no cantinho aqui e a gente compartilhar com o maior número de pessoas, enviar essa live para os amigos, para os nossos contatos, para que outras pessoas venham também a participar conosco e ver aqui o conteúdo importante que nós vamos falar, né, debater sobre isso hoje aqui. A Thaís tem muito conteúdo para passar para nós e vai ser muito legal. Sempre é importante uma live com um especialista no assunto, né? E nada melhor que uma nutricionista para falar sobre alimentação. Vamos convidar, pessoal. Eu já convidei quase todos os meus contatos aqui. A gente vai nesse aviãozinho do cantinho e vai chamando pessoas para participarem da live. Depois ela vai ficar salva ali no feed do Instagram. Normalmente eu deixo por um dia, depois eu mando lá para o meu canal do YouTube, né? Mas eu sempre deixo por 24 horas ali. Oi, Gabi, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, boa noite. Eu já estou aqui com a minha convidada, a Thaís. A Thaís é nutricionista aqui na nossa cidade, né? Aqui em Santo Ângelo. Eu vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho como que funciona o trabalho dela a nível de consultório, qual é a área que você atua, Thaís, e que, né? Qual é o teu público que você atende no consultório? Fala um pouco do teu Certo. trabalho. Primeiro, obrigada pelo convite, Cris. Um prazer estar conversando contigo. Faz um trabalho bacana em relação à alimentação saudável aqui na nossa cidade. E dá um oi para minha professora da graduação, a Tereza, que estava aí nos prestigiando. Que E amor! então, eu me formei na Unifre, em Santa Maria, agora é a Universidade Franciscana, UFM. Fiz mestrado na área de envelhecimento humano e residência também em saúde do idoso na cidade de Patinho. E trabalhei em consultório em Porto Alegre, em hospital, em consultório em Pato Fundo também, e me mudei para Santo Ângelo, então, há um ano atrás, exatamente, e montei consultório, então, aqui na Clínica de Geriatria e Reumatologia, junto com a doutora Laura e Sim, o doutor Felipe. E eu atuo na área de promoção do envelhecimento saudável, na atuação de doenças crônicas, né, que tem uma relação importante com a alimentação, na prevenção e no tratamento dessas doenças, né? E acaba atendendo também a domicílio, pacientes com sonda,
né, que necessitam desse atendimento. E também atendo no Vida Card, né, os pacientes que têm convênio de Vida Card, eu também atendo lá. Olha só, a tua professora está te elogiando, profissional maravilhosa, ela escreveu ali, né? Que alegria ver isso, né, Thaís? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vi que o pessoal está entrando aí. Boa noite a todos. Tem mais nutricionistas aí acompanhando a nossa live. Boa noite, seja bem-vindo. E eu peço que vocês, por gentileza, quem quiser colaborar conosco, compartilhe, né, para que outras pessoas venham assistir, acompanhar aí a nossa live. E nós, então, pensamos em um tema, né, Thaís, que vai nos levar a todos a refletir, assim, como que estamos nos cuidando, que foi, então, o título que nós escolhemos. O que você come hoje reflete no seu amanhã, né? Então a gente já começa refletindo. O tanto que é importante a gente cuidar do que nós comemos hoje, porque a médio e longo prazo, né, a gente vai ter ou os benefícios ou as consequências do nosso cuidado, né, com a saúde. E hábito alimentar, todas as escolhas que a gente faz, é um gesto de autocuidado, né, Thaís? De amor próprio, de preocupação consigo mesmo. Sim, com certeza. Na verdade, às vezes a gente come sem pensar ou tem um estilo de vida automático, né? Hoje o nosso estilo de vida ele é muito automático, muito imediatista. A gente tem uma rotina muito corrida. Então, a gente muitas vezes acaba indo para o mais prático e para o mais rápido. E que nem sempre é o mais saudável, né? Exato. E muitos das doenças crônicas que nós temos hoje, ou do envelhecimento associado com grau de dependência maior, ou de uma mortalidade aumentada para doenças crônicas, como cardiovascular, como câncer, tem um reflexo dos nossos hábitos de vida, de alimentação, de tabagismo, alcoolismo, de sedentarismo. Então, tudo que a gente fizer durante o longo da nossa vida vai refletir lá na frente, né? E às vezes a gente Com não certeza. pensa. Com certeza, às vezes a gente não pensa, né? E como tu disse, vive no automático, sempre na correria. E ter esses cuidados, buscar fazer boas escolhas, né? Porque nós temos esse poder de escolha, né? Isso é muito importante, assim. Que dicas que você dá, por exemplo, os momentos mais corridos do dia, né? Almoço e aí a janta, geralmente o pessoal chega do trabalho cansado, né? Final do dia, e aí quer aquilo mais prático, mais rápido possível, chega com fome. E aí alguns vão para o fast food, pedem alguma coisa pronta, né? Ou comem, fazem um sanduíche, aí depende muito do tipo de sanduíche que se prepara. E aí, às vezes, tem aquela pessoa assim que quer perder peso, quer emagrecer, daí ela pensa, eu vou tomar um shake. Eu vou tomar um chá com uma bolachinha água e sal. Só que não é nutritivo, né? Não tem nutriente nenhum. O que tu teria para nos dizer com relação a isso, assim? O jantar engorda? O que seria melhor comer à noite? Certo. A gente sabe hoje, né? O que leva a engordar é comer muito mais do que a gente precisa. Então, se eu tenho um metabolismo, por exemplo, de 1.500 calorias e eu comer todos os dias 2.000 calorias, eu vou acabar ganhando peso, né? Então, isso é o que nos faz engordar. E uma refeição em si, ou o pensamento assim, jantar engorda, depende muito do que tu vai jantar. Se o jantar é aquela tua refeição que vai ter 800 calorias, 500 calorias de um hambúrguer, de uma pizza, de um lanche, aquilo vai acabar te engordando sim, né? Mas não é o jantar ou comer à noite que vai te engordar. O que engorda, então, é a gente comer a mais do que a gente precisa e o que a gente está comendo, na verdade. Se eu fizer uma refeição de arroz, carne, salada, feijão,
isso não vai engordar. Se for nas quantidades exatas ali que eu preciso, tá tudo bem, né? Agora, Entendi. comer um prato com bolacha ou fazer um sanduíche de presunto e queijo não tem valor nutricional nenhum, né? Tem sódio, tem gordura trans na bolachinha, tem substâncias ruins, né? Conservantes, corantes, que não trazem benefício nenhum para a saúde. Então, o comer à noite em si não engorda. O que engorda é o que você vai comer nesse horário, né? E a A gente tem quantidade, né? e a Uhum. quantidade, né? A gente tem algumas linhas de pesquisa que falam que a gente tem que jantar um pouco mais cedo, né? Que isso está associado com o emagrecimento, que pode estar associado com o emagrecimento, com a melhora de colesterol também, do colesterol ruim. Mas assim, se tu chega em casa às 9 da noite e só pode jantar nesse horário, também tá tudo bem, não precisa se sentir culpado, né, em relação a isso. Porque isso também gera um estresse, né? Ai, eu tenho que Gera. comer até às 7 da noite, mas eu só posso Uhum. comer às 9. Então também tá tudo bem. Mas faça escolhas boas, né? Claro. Por mais que você vá comer um sanduíche, opta por um pão integral, coloca uma folha de alface no sanduíche ou um tomate, né? Porque nós temos essa noção, assim, né, do que é melhor e o que faz bem e o que não. Então a gente pode fazer substituições, né? Escolhas melhores. Em vez de colocar um embutido, coloca um frango, coloca um ovo Isso, mexido, né? Hoje coloca alface, amanhã coloca uma rúcula, no outro dia coloca uma cenoura. Vai para fazendo essas trocas, variar. né? Isso. Quanto mais Tem a omelete também, que é uma boa opção para a noite, né, como janta, e dá para incluir também ali grãos, assim, cereais de gergelim na omelete, né? Dá para criar, vai muito também da criatividade, né? Eu muito sempre digo bem. que você ir para a cozinha e preparar o seu alimento ajuda bastante a você ter uma alimentação melhor, né, Thaís? Sim, com E, certeza. e como, assim, sugestões, ideias de como que o pessoal pode incluir mais frutas, mais verduras, para que aos poucos elas vão se tornando a base dessa alimentação mais natural que a gente tanto procura, né? Que a gente tanto deseja. Porque às vezes muitas pessoas têm dificuldade, eu não gosto de salada, eu não sei como preparar, eu não tenho ideia de como variar, né? Então, assim, eu imagino que você tenha sugestões, ideias para nos dar de como incluir mais frutas e saladinhas de uma maneira gostosa, né? Sim. Na verdade, assim, a base de tudo é a organização, né? E eu acho que o primeiro Ah, ponto da organização é eu pensar o que eu quero comer, o que eu vou comer essa semana. O que é fácil agora, o que está mais barato. Então, eu faço uma listinha ali. Essa semana eu vou fazer salada de tomate, salada de alface, salada de chuchu, por exemplo. Então, eu vou no uhum. mercado e compro. Porque se eu for no mercado e comprar alface, chuchu, tomate, cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor, por exemplo, se eu moro sozinho, se eu moro com mais uma pessoa, muitas vezes pode até estragar. Então, se programa com alguns vegetais para aquela semana, chega em casa do mercado, higieniza tudo direitinho, deixa secar as folhas, guarda na geladeira num lugar visível, porque aí tu sabe que tu tens, o quanto tu tens para conseguir produzir, né, o teu alimento. Outras coisas que você pode fazer. Picar, por exemplo, deixa a cenoura cortadinha ou em cubinho, ou em um patinho, rodelinho, e às vezes pode até congelar, você pode branquear ela, que é botar na água fervente, deixar uns minutinhos, colocar na água com gelo, né? Isso inativa as enzimas, conserva os nutrientes, e aí você Olha consegue só que dica legal. e dura muito tempo aí no freezer, né? Que joia. E aí sempre legumes fresquinhos, né? Planejamento. Planejamento é a base de tudo. E o Sim. que tu pode fazer também é, por exemplo, se tu só faz comida de noite,
Faz uma saladinha mais, deixa uma saladinha mais pronta, porque tu sabe que no outro dia de meio-dia talvez tu esteja cansado, só vai almoçar e já vai sair trabalhar. Então deixa a salada pronta, sem temperar, tempera no outro dia. Isso também ajuda. Molhos para salada. Hoje a gente tem inúmeros molhos, azeite de oliva, limão, balsâmico, sementinhas, que você pode inventar, molho com iogurte. Ou até misturar uma salada que tu não gosta com uma salada que tu goste, né? E aí ir provando. Daqui a pouco tu não gosta da abobrinha assim refogada, mas tu vai gostar de uma lasanha de abobrinha, né? De um canelone de abobrinha. Então isso a gente pode pensar também em variações dos alimentos, não usar eles só da mesma forma. Se a gente jogar na internet tem tanta receita, né? Tanta receita que a gente pode fazer. Verdade, Bacana. excelente essas dicas. Uhum. E com as frutas, Cid, que a gente pode pensar também. Essa semana eu vou comer tais frutas, vou lá e compro. Sempre baseado nas frutas da época, que são mais baratas, que são mais fresquinhas, que nem teor de agrotóxico, né? Se eu não for comprar uma orgânica. Chego em casa, higienizo. As frutas inteiras, que pode até deixar picado. Por exemplo, um melão. Deixa picadinho num pote, em um lugar visível ali na geladeira. Sempre que tiver uma fome ou precisar de uma fruta, ela tá prontinha ali para ti. Porque às vezes na preguiça de descascar, tu vai pro mais fácil. Né? Sim. Um abacaxi, tu consegue fazer isso também. Então, pensar nessas coisas que tu consegue deixar prontinho, que vai facilitar o teu dia a dia. Até para levar um lanche no trabalho, em vez de levar um pacotinho de bolacha, um potinho de frutas picadas, com uma castanha, amendoim, né? São ótimas sugestões. E essa questão dos molhos para saladas que você falou, também agora trazendo para o meu lado dos temperos, né? Existem as opções dos azeites saborizados aromatizados e saborizados que você pode fazer. Pode levar ao forno azeite com alho, com ervas e depois envasar num vidro bonito, né? Fazer aquele azeite aromático, assim, fica muito gostoso. Eu fazia isso muito seguido, agora faz um tempo que eu não faço mais, mas é muito gostoso. E tudo são opções, né? Esses molhos tu pode preparar em casa, o teu molho, tu nem precisa comprar aquele pronto do mercado, né? Tu pode preparar ali com os ingredientes que tu tem ali na hora, que eu acho que até é mais nutritivo, mais saudável. Um cheiro verde picadinho, pode colocar uma chia nesse molhozinho, né? O que a Ana disse, tem o tempero de salada da Cris, fica delicioso com iogurte. E aí vai criando, usa um iogurte natural, né? E vai criando opções de molhozinho para salada. Isso tudo ajuda muito a você comer com satisfação, né? Com alegria, porque é agradável ao paladar e todo mundo quer comer assim, né? Uma comida bem temperada, gostosa. Sim. Não, eu ia dizer, sempre vai é importante. Pode falar. E tu sempre vai achar uma coisa que tu tem dificuldade, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade com alguns legumes cozidos frios, né? Então, quando eu vou num restaurante, por exemplo, eu coloco o feijão em cima, né? Que aí aquece aquele legume, fica quentinho, fica bom de comer. Então, tu pode achar uma alternativa também, botar no molho, né? Tu nunca precisa comer só ele cru. Daqui a pouco tu faz um guisadinho com legumes, tu faz um arroz colorido, né? No restaurante, se tu for, tu pode misturar na comida, se tu tem dificuldade de comer que nem eu, né? Alguns frios. Então, não é porque eu sou nutri que eu como de tudo, né? Então, eu também tenho essas dificuldades e eu acho que é bacana de trazer para vocês essas dicas também, né? Com certeza, são maneiras, diferentes formas, né? Com maionese caseira também fica excelente, com certeza. Eu costumo fazer a minha maionese caseira, colocar salsa. Aí fica uma maionese verde, muito gostosa também. Muito. A Ana também disse que não gosta de cenoura cozida, mas faz refogada no arroz. Olha, sim, com certeza. Tem
Muita gente não gosta também de brócolis, né? Aqui em casa tem boa aceitação. Mas para pessoas que não gostam, também é um legume que você pode colocar no arroz, né? Você pode fazer Sim, ele no forno com outros legumes, colocar tudo numa forma, fica muito gostoso. Não, eu ia fica. comentar com você que nós temos que nos preocupar muito mais com os nutrientes que consumimos, né? Muitas pessoas se preocupam com as calorias, nós estávamos falando com relação ao jantar e tudo mais, né? Importa muito mais a Sim, gente se preocupar com os nutrientes que a gente está colocando para nutrir o nosso corpo do que com a quantidade de calorias em si, né? Porque às vezes o alimento pode não ser calórico, mas também não tem nutriente nenhum. sim. É a mesma coisa se a gente parar para pensar. Ai, o arroz integral e o arroz branco. Eles têm praticamente a mesma quantidade de calorias. Mas qual que é a diferença deles? O arroz integral, ele tem muito mais fibra e vitaminas do complexo B, por exemplo. Então, ele é um arroz muito mais nutritivo, né? Do que o arroz branco, que é um arroz polido, que só tem amido. Então, essa é a grande diferença. Eu vou estar consumindo uma coisa integral, que tem muito mais vida, que tem muito mais nutrientes, né? Do que uma coisa refinada. Então, a gente sempre pensa comer melhor e não menos. A clássica frase. E muitas vezes assim também o peso na balança, às vezes tem pessoas que se revoltam, sobe na balança, não baixou o peso, né? Já fica chateado, já se revolta, chuta o balde, né? Mas às vezes você não baixou peso, mas mudou hábitos, adquiriu hábitos melhores, né? Isso também Sim, importa muito. Se melhorou tua condição de saúde, se você adquiriu hábitos sim. melhores, então não é só o peso em si, né? Isso mais para quem está Uhum. tentando emagrecer, aquela coisa toda, né? E a Sim. reeducação alimentar também, Thaís, e depois eu coloco, pode terminar seu pensamento. Não, imagina, acho Vai que as ter... duas coisas se complementam. Ah, em relação a essa questão do peso, é bem importante, porque assim, o número da balança, ele muitas vezes ele é importante, né? Por exemplo, a gente tem estudos que mostram que uma redução de 5, de 10%, muitas vezes em quem tem diabetes, em quem tem pressão alta, já melhoram os níveis de pressão, já melhoram os níveis de glicose, de colesterol. Mas assim, a gente tem que pensar também na composição corporal. Então, de que adianta eu baixar 10 quilos em um mês se tudo aquilo que eu perdi é massa muscular, né? Eu vou enfraquecer, o meu metabolismo vai diminuir. Então, muito mais do que o peso, a gente tem que pensar em composição corporal. O peso, ele é importante, mas ele precisa sair da gordura e não da massa E muscular. não dá massa. Né? Uhum, sim. E a reeducação alimentar, que é um termo muito ouvido, mas que também muito se foge, né? Ninguém quer fazer reeducação alimentar, né? Se tu disser, ai, Sim. mude hábitos, ou então assim, emagreça comendo de tudo, agora não fale em reeducação alimentar, porque eu não quero reeducar nada, né? Em que consiste a reeducação alimentar, por exemplo, né? Explica para nós, assim, o teu pensamento, a tua visão com relação a isso da reeducação. Certo. Tá A com um reeducação eco? alimentar. É? Aham, para Aqui mim será? dá um eco. Deixa eu chegar mais perto. A reeducação alimentar. Tá tranquilo o áudio? Melhorou, aham. Tá melhor. A re... Tá. A reeducação alimentar, ela é um processo de reconhecer como que tu vê o alimento, né? Não só o que tu come, mas como que tu vê esse alimento que tu come, por que tu come, onde tu come, como tu come. Então, quando a gente pensa, eu preciso emagrecer, mas o que te levou a ganhar o peso, né? Tu foi uma pessoa que comeu muito lanche,
Por que que tu comeu muito lanche? Será que tu comia quando estava mais ansioso, quando tu estava mais triste? Ou será que tu comia na correria? Será que tu comia quando tu não tinha o que comer em casa e aí tu pedia muito lanche, né? Como tu encara, né, esse processo de pensar a tua alimentação? Então, é muito mais do o que comer. Ai, Nutri, eu quero fazer uma reeducação alimentar, o que que eu tenho que comer? Não, a gente vai olhar como tu constrói o teu hábito de vida, como tu organiza a tua vida, para a gente organizar a tua alimentação, desde as compras, desde as escolhas alimentares, saber identificar se tu tá com fome mesmo, se tu tem uma fome psicológica, se tu tem uma vontade de comer. Então, é muito mais profundo do que eu te passar só uma dieta, né? Sim. É muito na mente também, né? Aquela Muito. consciência da fome ou vontade de comer. Muito, muito mesmo. Às vezes a gente faz até o papel de muito mais de escuta, né? Muito mais escuta do paciente do que da orientação. Às vezes é um terapeuta quase, né? Às vezes o paciente precisa colocar algumas coisas para fora. Tem consultas, às vezes, que a gente conversa muito, assim, de outras coisas, porque são aqueles outros problemas que levam o paciente a comer, né? Então, a consulta, o trabalho da nutrição dentro da reeducação alimentar, ele seria muito válido se todo mundo também tivesse um acompanhamento psicológico, né? Para essas pessoas que têm uma compulsão, que têm uma ansiedade maior, acho que isso faz muita diferença. Sim, eu acho que a ansiedade influencia muito, né? Muito. Eu vi que a Ana deixou um comentário aqui, ela disse assim que emagreceu 5 quilos e reduziu pela metade o remédio da pressão. Né? A Ana está comentando aqui, ela tem hipertensão. Com relação àquilo que nós falávamos, né? Que às vezes é uma mudança sutil, né? Ela perdeu 5 quilos, né? Não é tanto. Mas o remédio da pressão reduziu pela metade. Olha que maravilha! É maravilhoso. E para envelhecer com saúde, Thaís, nessa área que você trabalha, mais da terceira idade, né? As pessoas nessa fase, para envelhecer com saúde, adotar esses hábitos saudáveis é fundamental, né? Para prevenir doenças crônicas futuramente. Sim, com certeza. Hoje a gente tem um envelhecimento, em geral, associado com alguma doença crônica, né? Tem algumas pesquisas feitas no Brasil que mostram que 40% da população relata ter pelo menos uma doença crônica. Então, quase metade da população tem ou diabetes, ou pressão alta, ou doença cardíaca, ou doença renal. E todas elas, se tu for parar para pensar, têm uma origem em comum, que são os hábitos de vida, né? O envelhecimento bem-sucedido, ele está associado com uma boa alimentação, com exercício físico, com a questão da saúde mental também, né? Com pessoas que não têm tanto estresse, que são pessoas que vivem a vida mais numa boa, assim, que tem uma religiosidade maior, que tem uma prática de meditação, de yoga, né? Se a gente for olhar, existem alguns estudos que foram feitos há um tempo atrás nas Blue Zones. As Blue Zones são 5 áreas que a gente tem no mundo, que são das pessoas que vivem acima dos 100 anos, né? E eles levantaram o que faz essas pessoas nessas 5 áreas do mundo a terem uma longevidade tão grande, assim. E tem muito disso, assim, a alimentação natural, baseada em grãos, baseada em frutas, baseada em verduras, pouca carne vermelha, nada de industrializados. São pessoas que caminham muito, né? São pessoas que têm um deslocamento a pé, são pessoas que caminham para qualquer coisa. Uma dessas regiões é no Japão, a outra é na Itália, a gente tem uma na Costa Rica, tem nos Estados Unidos outra.
são pessoas que têm uma religiosidade também, têm uma devoção, né? Tem uma prática de meditação também. Então, olha, tudo que está associado, né? Eu tenho que ter um bem-estar físico, mental, um bem-estar social também, né? Para viver bem e para viver com uma qualidade de vida boa, né? Com certeza. Envelhecer com uma qualidade de vida. Sim, ao longo da vida toda, né? Como um hábito mesmo, como um estilo de vida. Isso, estilo de vida. A própria palavra dieta, né? A própria palavra dieta significa estilo de vida, né? E a gente encara como uma coisa restritiva, né? Sim, então, fazer dieta é ter um estilo de vida saudável, né? Sim. E a gente encara como restrição, como proibição, né? Sim. Muito interessante. Não tinha conhecimento, eu achei bem interessante isso que tu falou. Eu noto, assim, a minha avó tem 93 anos. E ela tinha esse estilo de vida saudável que você fala, de comer os alimentos mais naturais, né? A gente pode ver também isso pelos índios, né? Como eles têm saúde, imunidade, como eles são fortes, né? Porque a alimentação deles é bem natural, é voltada para grãos, raízes, frutas. Ó, a Ali entrou também. Oi, Ali, tudo bem? Oi, Ali. Seja bem-vinda. E esse estilo saudável de vida é que vai levar a essa prevenção das doenças crônicas, né, Thaís? Evitar a hipertensão, a diabetes, doença renal ou cardíaca, o colesterol, né, elevado e os triglicérides, que acontece muito. Muito. Câncer, prevenção de câncer e osteoporose também, né? Alimentos com cálcio é importante ter na dieta. Muito. E na verdade, para nós mulheres ainda mais, né? Que a gente tem com o nosso envelhecimento e a redução da nossa produção de estrogênio, a gente acaba perdendo muito mais massa óssea, né? Então, os alimentos fontes de cálcio, exercício físico e inclusive essa dieta com mais alimentos in natura, frutas, verduras, grãos, ajuda bastante nesse sentido, né? De manter a massa óssea. E as nossas principais fontes de cálcio são os produtos lácteos, né, leite, derivados do leite, como iogurte, queijos, e os nossos vegetais verdes escuros, que têm um aporte de cálcio, alguma coisa também no gergelim, né, que é uma boa fonte, e em algumas castanhas, amêndoas também, a gente consegue ter um pouco. Que joia, olha só. E para prevenção do câncer, Thaís, eu gostaria de colocar algo. Eu vi assim que o câncer é a segunda maior causa de mortes no mundo, né? Então, hábitos de vida para prevenção do câncer, né? Existem até alguns temperos, algumas ervas que eles auxiliam. Depois eu vou falar um pouquinho rapidamente também sobre isso, assim, que eles auxiliam na prevenção de todas essas doenças crônicas que nós citamos aqui. Eles contribuem, né, na prevenção e também no controle. Mas mais com relação ao câncer mesmo, assim, que eu vi que é a segunda causa de morte no mundo. Isso assusta, né? É alarmante. É verdade. E, na verdade, assim, a gente está mais exposto, né? Conforme aumenta a nossa expectativa de vida, que hoje é em torno de 75 anos no Brasil, a gente fica mais exposto. Fica mais exposto à radiação solar, fica mais exposto à questão dos agrotóxicos, fica mais exposto à poluição, né? A hábitos de sedentarismo que a gente pratica, ao tabagismo, ao alcoolismo. Mas, assim, ao longo dos anos, esses fatores vão se somando, né? Mas a gente sabe hoje, por exemplo, que a alimentação tem uma relação importante com o câncer e excesso de gordura saturada, carnes gordas, queijos gordos, manteiga, tem uma associação com o desenvolvimento de câncer. Os embutidos, né, presunto, salame, copa, mortadela, também tem uma relação com o desenvolvimento de câncer.
Na verdade, os industrializados, de uma maneira geral. E se a gente for pensar, então, para a gente prevenir o câncer, nada mais é do que a gente vai cair sempre na mesma questão. Frutas, verduras, sementes, oleaginosas, feijão, arroz, tudo que for natural ou que passar por um processo mínimo de industrialização, né? Isso que vai nos trazer saúde e prevenir, ajudar na prevenção do câncer também. Sim, sim, até mesmo pela questão dos conservantes, né? Porque os alimentos industrializados, eles são muito cheios de conservantes, é uma variedade muito grande de conservantes, né? Porque eles precisam ficar muito tempo nas prateleiras e então é aromatizante, é saborizante, o acentuador, aquele acentuador de sabor. Nossa, é muito componente químico, muito aditivo na alimentação, né? Por isso, quanto mais natural, melhor. Sim, e eu acho que a gente cai num ponto bem importante de ler os rótulos, né, Cris? Também. Porque esses dias eu fui olhar os pães no mercado, né? Tinha um pão que durava uns 4 meses na prateleira, assim, eu achei um absurdo, né? Porque se tu fizer um pão em casa, ele não dura, acho que nem uma semana, né? Então, já pensou um pão que dura 3, 4 meses na prateleira do mercado? Então, é muito importante a gente ler. Da mesma forma que se tu for comprar um molho de tomate, por exemplo, tu vai ter um molho de tomate que é só a polpa do tomate, mas tu vai ter a polpa de tomate que tem sal, açúcar, azeite, daqui a pouco, óleo. Daqui a pouco tu vai ter o outro que vai ter sal, açúcar, conservante, acidulante e mais um monte de coisa. Então, a importância da gente virar a embalagem, não olhar só o preço e a validade, mas ler o que a gente está comendo e comprando, né? Isso é muito importante. Ler o que contém, Eu, com relação a esses molhos de tomate, eu até prefiro fazer o meu próprio, sabe? Com os tomates bem maduros e aí eu tempero como eu quero, né? Eu sempre tenho bastante ervas em função dos temperos. Então, eu me sinto mais segura em saber o que eu tô comendo, sabe? E preparar o meu próprio molho, assim como eu sempre incentivo as gurias, eu tenho muitas mulheres, né, que compram os temperos comigo, eu sempre incentivo ali no grupo do WhatsApp, no Instagram também, a fazer os caldos saudáveis, caldo de legumes, o caldinho de ervas, assim, você pega uma forminha de gelo, coloca, por exemplo, cheiro verde picadinho, ou manjericão, ou até as folhinhas de alecrim, o que você quiser, nas forminhas de gelo, e preenche com azeite de oliva extra virgem e congela. Aí você vai ter os cubinhos de uma forma super prática, bem na mão, assim, bem acessível no momento que tu for para a cozinha preparar uma refeição, tu vai lá, pega um cubinho e põe no arroz, põe na sopa, põe no feijão, põe no molho, onde você preferir, né? E tem o caldo de legumes também, que eu já fiz e gravei um videozinho para elas também para o pessoal ver, ali tá no Insta. Que também, onde eu ensino a preparar, assim, eu refogo legumes, tomate, alho e cebola, cenoura, tudo bem cozidinho, bem refogadinho. E aí eu trituro no liquidificador com um pouco de água. E acrescento cheiro verde, curry, os temperos que eu mais gosto. Aí depois de frio, coloco nas forminhas, preencho a forminha de gelo e congelo, né? É uma forma de tu ter um caldo de legumes super saboroso e natural, sem nenhum conservante e prático, né? Muito. Na verdade, às vezes a gente não tem ideias, né? E não pensa em como utilizar aquilo ali ou em como variar a alimentação. E olha, tem tantas dicas bacanas, né, hoje na internet, e olha só que legal essa questão, né, do azeite e dos molhos prontos que a gente pode ter em casa e não depender daqueles molhos de mercado que são tão ruins, né? Sem dúvida. Acho bem bom. Tem uma pergunta para você aqui, ó, Thaís. O tomate pelado enlatado vale a compra? A gente cai também na questão assim, tem tomates e tem tomates. Então dá para ler o rótulo, né? Se tu não tiver
a opção. Precisa fazer um molho de tomate, não tá na época do tomate, tem tomate muito feio no mercado, tomate muito verde, e tu não achou, dá para ler. Hoje tem várias marcas no mercado, dá para ler ali o que só tem o tomate mesmo, que não tem outros produtos químicos, né, como conservantes. Tranquilo, né? A gente tem que olhar muito a composição ali do alimento. Sim. Mas tudo que é Que natural é interessante. melhor. Aham, sem dúvida, é. Então tem como saber se ali contém mais mesmo só tomate ou muitos, né? Sim. Fica a dica aí para ela, então. É Zandoná, algo assim. Oi, Dalva, Uhum. seja bem-vinda. E eu vi também, olha só que interessante, até me chamou a atenção que com o envelhecimento acontece uma redução do paladar, né? As pessoas, conforme a idade vai avançando, elas vão ficando com o sentido do paladar cada vez menos aguçado, né? E aí, Sim. por não sentirem muito o sabor dos alimentos, elas tendem a usar mais sal, né? Pode observar que daí eles pesam um pouquinho a mão no sal, né? E aí é que entra Sim. substituir pelas ervas aromáticas, pelos temperos, né, frescos, naturais. Sim. Isso é bem importante, porque muitos idosos, né, dizem que a comida não tem gosto, né, que a comida não tem tempero, que já estão enjoados, que não querem comer, e justamente por isso, porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo as nossas papilas gustativas na língua, então a gente tem a tendência a salgar mais, né, ou a adoçar mais. E talvez até por isso que muitos idosos prefiram o doce. Talvez eles tenham um paladar mais aguçado para o doce e deixam o salgado de lado por causa disso. Mas a gente sabe que no salgado a gente vai ter vitaminas que a gente, ou minerais que a gente não tem nas coisas doces, né? Por exemplo, Claro. as fontes de ferro, de vitamina B12, que são importantes com o envelhecimento, a gente consegue principalmente nas comidas salgadas. Então, uma dica é controla o sal, porque pode ser que esse idoso tenha hipertensão, pressão alta e a gente não saiba, ou pode ser que já tenha e já faça o tratamento, né? E capricha nos temperinhos. São os temperinhos que dão gosto, não é o sal que vai Não dar é o sabor. sal. É. Que vai dar sabor naquele alimento, né? Varia os temperinhos, né? Hoje a gente tem vários, né, temperinhos, a gente pode ter hortinha em casa e variar aquele temperinho fresco, ou adquirir um temperinho bom, né, de qualidade, que não é puro sódio. Então, vale a pena investir nesses temperinhos para melhorar o paladar, na verdade, a aceitação desse idoso em Sim, a relação à satisfação ao alimentação. comer, né? Aham, para que eles também Uhum. comam com prazer, né? Com relação ao Uhum. sódio que você falou, Thaís, até eu gostaria de comentar para o pessoal ter conhecimento, né? O sal de ervas da Cris, que é esse tempero que eu faço, eu venho desenvolvendo ele já ao decorrer de 9 anos. E eu uso na composição dele um sal integral. Ele não é refinado, então ele tem todos os minerais, né, necessários, e a quantidade de sódio nesse sal integral é bem baixinha. É quase insignificante, assim, mas é uma quantidade ideal, inclusive, para quem tem problema de tireoide, né? Para quem tem a disfunção da glândula. E ele é iodado também. Ele tem todos os minerais necessários, só que o sódio muito baixo. Então, ele é excelente para quem sofre de pressão alta, né? E inclusive aí na composição dele eu incluo as ervas, o gergelim e especiarias. Então tem um que é com curry, tem outro que é com cúrcuma, tem o tempero com páprica, sabe? Então ao decorrer dos anos eu fui agregando novas especiarias, colocando gengibre, colocando a mostarda e fui criando novos sabores. Então hoje são 27 opções de temperos, né? E Sim. essas ervas que a gente pode utilizar para dar mais satisfação ao comer, pode consumir elas tanto frescas quanto desidratadas, que elas não perdem os nutrientes, elas mantêm, né? Alguns, até acho que eu programei uma postagem aí
Ó, já tô largando aqui agora. Eu programei uma postagem sobre isso, que é bem interessante, assim, que o alho e a cebola, eles perdem boa parte da alicina, que é o principal, é o princípio ativo deles, né, no cozimento. Então, o ideal seria que o alho e a cebola a gente pudesse comer cru, né, mas não é nada agradável ao paladar, a gente não consegue, não tem como, né. Mas é um nutriente do tempero que se perde no cozimento, né, do alho e da cebola. Mas os demais não, assim. Então, o manjericão, por exemplo, ele é uma erva excelente para você incluir na alimentação, além de saboroso, ele tem um aroma fantástico, né? E ele é benéfico ao coração, ele ajuda no tratamento contra a pedra nos rins, previne o crescimento de células cancerígenas, sabe? Então, são propriedades, são benefícios fantásticos, né? Que muitas vezes a gente não tem conhecimento. O alecrim, ele atua na prevenção da anemia. Tem a páprica, que é obtida através dos pimentões vermelhos e pimentas vermelhas, né? A páprica, ela estimula a circulação e, então, por isso, ela auxilia no controle da pressão arterial e reduz os triglicéridos. A páprica também é ótima da gente usar, dá para temperar o feijão, fica delicioso. A cúrcuma também, que nós chamamos de açafrão da terra, né? O nome correto é cúrcuma, que é aquele pozinho amarelinho. Ele tem a ação anti-inflamatória e antioxidante. Ele auxilia na prevenção do câncer, que antes a gente estava falando, né? Previne também as doenças cardiovasculares, atua no controle da diabetes e auxilia no tratamento do Alzheimer. A cúrcuma é excelente, né? A cúrcuma tem muitas propriedades maravilhosas. Tem a cebolinha também. Sim, na verdade, a nossa alimentação é super rica, né? A gente tem, quanto mais condimentos, quanto mais temperinhos a gente conseguir utilizar, né? Cada um deles tem pode trazer um benefício, né? Pode ter um potencial antioxidante, anti-inflamatório interessante, né? Então é muito bom a gente variar eles na alimentação. Que às vezes a gente não tem conhecimento e aí por isso a gente não usa, né? Eu mesma, antigamente, antes de trabalhar com o sal de ervas, eu usava mais era alho e cebola e cebolinha e salsa. Depois, com o tempo que eu fui descobrindo o tanto, né, de benefícios que oferece, aí eu comecei a incluir mais na nossa alimentação também, né? A cebolinha, por exemplo, que eu falava, ela tem substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias que diminuem o risco de câncer também, né? Contribui na saúde óssea também, que a gente estava falando dos ossos, saúde do coração e dos olhos e também no controle da glicose. Inclusive, falando em glicose, eu desenvolvi o ano passado, elaborei um tempero voltado para os diabéticos, né? Ele contribui na manutenção da glicose, esse tempero. Então, ele é elaborado com esses ingredientes, todos eles auxiliam nesse controle da glicose. Então, além de saboroso, ele é muito, muito bom à saúde, para que o diabético possa comer aquela alimentação bem variada que ele tem que ter, equilibrada, porém variada, né? E bem temperada, saborosa, agradável de comer. Ele contém nesse tempero a cebolinha, um dos ingredientes, a cúrcuma também, alho e cebola, a salsa, que também é excelente no controle da diabetes. Ele tá muito gostoso, esse tempero ficou excelente, ele é para uso geral, sabe? Combina bem com qualquer alimento, pode ser usado das saladas às carnes, né? Tem a noz moscada também, a noz moscada é excelente porque ela previne o cálculo renal e melhora a circulação. E a cebola que eu falava, ela é rica em potássio, ela contribui no controle da pressão alta também, por ela ser rica em potássio, né? Que nós sabemos que o sódio e o potássio fazem aquele equilíbrio dos líquidos no nosso organismo, né? O sódio retém e o potássio elimina. E a cebola, por ser rica em potássio, então ela contribui nesse controle da pressão alta. Então eu sempre digo assim que a natureza oferece para nós tudo que nós precisamos para viver bem, né? Para viver com saúde. Aí cabe a nós fazer as melhores escolhas. Com certeza, verdade. A gente tem uma vasta, né,
riqueza tanto de frutas, e principalmente no nosso país, né? A gente tem uma extensão muito grande, então a gente tem muitos hábitos diferentes, né? Aqui no norte, no nordeste. E tem tantos alimentos diferentes, né, ao longo dele. Então, o que se come aqui não se come lá. Mas a gente tem muito alimento, muito nutriente diferente. E é tão importante, assim, quanto mais colorido, quanto mais dessas ervas, desses condimentos de frutas, verduras, mais antioxidantes, mais anti-inflamatórios, mais flavonoides a gente vai ter. E isso também ajuda muito na prevenção das doenças crônicas, né, do câncer, das doenças cardiovasculares também. Então, quanto mais variada a nossa alimentação, melhor. Melhor. É maravilhoso, né? Eu tava vendo aqui, Thaís, que é 10 para as 8. Tu vê como passa, né? Então a gente tem 10 minutos, assim, para fazer as nossas considerações finais, né? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que as especiarias, né, as ervas, além de temperar, elas equilibram os alimentos, promovendo mais saúde, né? E que o sal de ervas da Cris, que é esse tempero que eu ofereço para vocês hoje, mas que eu já venho desenvolvendo há bastante tempo, hoje ele está disponível em 27 opções. Então tem esse para diabéticos, mas tem outros vários, então tem um cardápio bem amplo, né? Tem alguns temperos que ajudam a emagrecer, eles aceleram o metabolismo, então tem um kit desses temperos. Tem um temperinho voltado para os bebês, para a alimentação dos bebês a partir dos 6 meses, que é um tempero sem sal, inclusive. Então, dos 6 meses até 1 ano, o bebê não precisa de sal na alimentação, não precisa de açúcar, porque os próprios alimentos já contêm, né? Então, ele pode usar esse tempero para dar sabor, para ele comer com satisfação, né? Comer super bem. As mamães adoram, me procuram sempre. É um tempero que tem muita aceitação por ser muito gostoso. E aí tem uma diversidade de opções, assim. Então, quem quiser conhecer melhor pode me chamar no direct, eu envio o cardápio. Hoje nós estamos com o site também, que vem aí para facilitar as vendas para quem mora longe, em outras cidades, em outros estados. Pode acessar o site, é www.saldeervasdacris.com.br. Ali no site tem também um e-book disponível que eu lancei agora faz um mês, mais ou menos, que também é voltado para esses temperos que auxiliam no emagrecimento, acelerando o metabolismo, desintoxicando, né, contribuindo na perda de peso, na queima de gordura. Então esse e-book está ali no site também. E ali no feed, agora, pessoal, vocês que estão na live, ali no feed eu vou deixar uma postagem agora com uma reflexão, né, que eu e a Thaís queremos deixar para vocês, uma reflexão. Porque a alimentação, né, Thaís, é muito mais do que o ato de comer, né? A alimentação é muito mais do que o ato de comer. Como você falava antes, envolve a consciência, né? Envolve a escolha correta, envolve equilíbrio. Muito, né? Envolve questões sociais, questões familiares, questões econômicas, né? Então, o comer é só uma parte. É só um detalhe, de todo um contexto, né? É um conjunto de fatores. Então, a gente vai deixar para vocês a seguinte reflexão, pessoal, assim, ó. O que você tem feito pela sua saúde? Lá no feed do Sal de Ervas da Cris tem uma postagem, ela vai entrar às 20 horas. O que você tem feito pela sua saúde? É uma reflexão. E aí, se vocês quiserem marcar amigos ali, eu vou enviar um bônus para todos que estiverem marcando ali algumas pessoas, tá? Para que venha ainda agregar mais conhecimento à vida de vocês, a fazer boas escolhas, né? E ter melhores hábitos. E eu quero convidar, então, a Thaís a deixar o contato, o teu perfil do Instagram também. De repente, tem alguém na live que ainda não segue o teu trabalho, que ainda não te acompanha. Certo. Então, o meu perfil é nutri.thaisdobner, né? E
Se alguém ficou interessado, né, entrar em contato, agendar consulta, eu atendo também online. A gente tem essa possibilidade agora com a pandemia. Então, se alguém é do grupo de risco, não quer se deslocar, pode me chamar ali no Instagram também, não tem problema. A gente agenda, tá? E o contato do consultório é 3312 6097, tá? E como mensagem para casa, né, Cris, acho que ter uma alimentação menos industrializada possível, né? Frutas, verduras, sementes, arroz, feijão, lentilha, moderada em carne vermelha, né? Carne vermelha o mínimo possível, preferir frango, preferir peixes. E se exercitar, né? Se exercitar, cuidar da sua saúde mental, relaxar, né? Tentar ter todos esses cuidados para uma vida longa e com qualidade. Verdade, tudo isso muito importante, né? Fundamental, na verdade, muito legal. Eu quero te agradecer, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o meu convite, que a gente possa fazer outras, né? Sempre para estar agregando conhecimento na vida do pessoal, aí ajudando a todos. E dizer que fiquei muito feliz e também pela participação de todos vocês que ainda estão com a gente aí na live. Ainda tem 7 pessoas com nós aí. Muito obrigada por terem ficado 1 hora nos ouvindo. Né? Isso é muito legal, a gente agradece, então. Obrigada, Ana, que bom que você gostou. Um abração, Thaís, então, e até a próxima live, tá, pessoal? Ela vai ficar no feed do Sal de Ervas da Cris. Eu vou procurar enviar também para a Thaís, e depois, se ela quiser postar, né? Isso! Tá? Então tá. Um abraço a todos e muito obrigada. Tchau, tchau. Abraço, sempre à disposição. Abraço. Que bom, obrigada. Eu também, da mesma forma. Obrigada. Tchau.